pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Anfor Podcast. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Amanda. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Diego, o boy. Mas antes de passar para ele, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Boy, seja bem-vindo, né? Muito obrigada aí por ter topado esse papo com a gente. Não foi fácil, tá, pessoal? A agenda dele é super lotada, mas... né, se apresente quem é o Diego, o boy, né, pro pessoal aí. Eu agradeço pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, podendo falar um pouco, né, sobre o nosso trabalho. Quem não me conhece, sou o Diego Boy, sou um dos representantes do Movimento Saúde Periférico e faço um grande trabalho aqui pela Zona Norte. A gente atua aí na parte de políticas públicas e também de ações sociais aqui na nossa região. Legal. Que legal. E eu vi que você cresceu aqui na Vila Albertina, Zona Norte. Sim, nasci, cresci aqui na Vila Albertina. E se perdeu vindo pra cá? Isso, me perdi vindo pra cá. Você sabe Acaba que vai ser zoado eternamente com isso, né? Eu sou de Perus e não me perco aqui. Mas a gente acabou que ficou viciado no GPS, né? É então verdade. A gente acaba que coloquei lá no GPS e deu na frente da Sambaíba. Mas nasci, cresci aqui na Vila Albertina, né? Uma grande infância aí. Onde a gente viu o desenvolvimento do bairro, passou aí por várias situações e hoje a gente também consegue contribuir aí para o avanço, para a melhoria não só do bairro quanto da região. E, Vila Albertina tem o que falar, né? Acho que um dos melhores bairros aqui da Zona Norte, sou suspeito para falar. Também sou suspeita. Não nasci aqui, mas eu morei boa parte daqui, minha mãe ainda mora aqui. Então minha mãe é super sua fã, viu? Porque tem um movimento lá de exercício que fazem na rua. Sim. E aí, ela fala que o professor fala direto que foi por causa de você. É o Vida Ativa, né? Isso. Minha mãe Professor Nilson. Bem bacana, é um dos projetos que a gente ajuda a manter também dentro do bairro. Acontece lá no CDC, na Arena Vila Albertina, um dos campos onde a gente fez uma grande requalificação e atende esses projetos sociais. E o Nilson também, um grande professor aí, faz um grande trabalho social, sem remuneração, ajudando o pessoal da melhor idade que a gente fala, né? Então é um grande trabalho do Vida Ativa. Parabéns, professor Nilson. Que bacana, hein, que ela tá lá. Ó. Devo a conhecer e não familiarizei ainda. Sim. Ela falou, eu falei assim, conhece? Ela, sim, meu professor fala direto. Aí já começou a fazer a propaganda. Eu falei, que legal. Mas como foi a sua infância aqui na Zona Norte? Você tem irmãos? Tenho um irmão mais velho, o Thiago, e a Carol, mais nova. E, minha infância aqui foi uma infância muito feliz, né? Acho que a gente conseguia realmente aproveitar a bolinha de gude, o peão, o pipa, né? É realmente uma infância que hoje a gente não vê, né? Essa juventude agora acaba que não consegue viver, de repente, aquilo que a gente viveu, que a gente conseguiu desfrutar da infância. Uma infância arteira também, tive alguns problemas aí, aquela velha cabula-aula, acidentes, né? Algumas mentiras também que faz parte da nossa infância, a gente para poder sobressair ali de algumas situações ali da nossa infância, mas muito feliz a infância, muito grato aí por tudo que vivi, pelos meus pais também, por toda a liberdade que deu e por as amizades ali, por tudo que vivi. Acho que muito positivo, cara, a infância é bem bacana. Legal. Você nunca saiu aqui da Zona Norte? Nunca saí da Zona Norte. Não pretende. Não pretende. Não tem como. Acho que não. A Zona Norte é próximo de tudo, né, cara? Eu falo. Totalmente. É próximo de tudo. Ela mora mais pra. É Zona Norte ainda, né? Mas dizem é que final. Eu falo pra ela, vem pra cá. Não, meu marido, ele sofre, porque ele nasceu e cresceu aqui no Sim. Imirim. Então, foi pra Perus, nossa, ele fala, meu Deus do céu, a gente precisa voltar urgente. Tem um amigo meu, o Jajá, que ele fala, às vezes a gente tem que ir em reunião junto comigo, né, no trabalho, e ele fala assim pra mim, fala, Diego, temos que ir lá na Zona Sul. Aí eu falo, não, passa aqui em casa que é caminho e a gente vai pra Zona Sul. Ele fala, mas você acha que você mora no centro, né? Por quê? Porque é caminho de tudo. Aí eu falo, Zona Norte é caminho de Mas tudo. aqui é mesmo. Dá acesso a tudo, né? Então A ele gente sempre... tá com acesso a tudo bem aqui. isso mesmo. Somos suspeitos pra poder falar. Sim. Você mencionou seu pai e seu avô como inspirações Sim. pra você. E o que você leva, assim, deles, assim, que te formou a pessoa que você é hoje? Acho que a disciplina, né?
na questão da formação do caráter também, por serem pessoas muito justas, né? Terem empatia em poder sempre ajudar o próximo, gostar das coisas justas, né? Eu acho que grande parte, né, da minha infância, meus pais, eles acabavam que tinham que sair a trabalho e a gente acabou que foi grande parte aí, durante o dia, cuidado pelos avós, né? Pra minha avó Maria e pelo meu avô Siqueira, que foi quem até foi maior condutor, porque era ele que puxava a orelha, que dava a cintada, que tentava fazer um controle, porque a gente sempre morou na Vila Albertina no morro, no final, né? E houve um tempo ali em que era muito perigoso, se tinha uma ocupação e o bairro se tornou muito perigoso, a questão da violência, né? E se tinha acesso à questão da drogadição, entre outros, né? E meu avô nessa parte aí, ele foi grande condutor de repente não deixar a gente ter aquele acesso fácil, de repente, ao submundo, né? E conseguiu fazer com que a gente conseguisse ter um outro rumo perto de tantas outras pessoas próximas a nós ali que acabaram que se perderam, né? Então, hoje tudo que eu vejo da construção da minha vida, até profissional, eu levo grande parte aí a condução como meu avô deu, pela forma como ele administrou ali grande parte da infância e adolescência, e meu pai pela maneira como sempre lutou, como sempre trabalhou, mas principalmente também como sempre conviveu com a gente, né? Sempre em parceria, desde questões de sair para assistir jogos de futebol, a questão de empinar um pipa. Meu pai, até antes de falecer na pandemia, a gente acabou que passou muito tempo que estava em casa, não tinha o que fazer, a gente ficava empinando um pipa. Então era uma relação de pai e filho, mas de parceria, né? Não daquela questão de só, né? Então, sou muito grato aí pela infância que tive, pela adolescência e por esse cuidado que o meu avô, que o meu pai teve, e a questão da formação do nosso caráter. Acho que foi essencial aí para que a gente pudesse estar como está hoje. Acho que foi. É muito legal isso que você trouxe, porque é legal ver essa amizade, né, que pais e filhos têm, né? Eu acho que isso é muito importante para tudo isso que você falou, né? Sim. Pra vida, né? E... Você vai? Não, vai perguntar. Eu ia preparar que ia pra perguntar. Sim. E como que... Hoje você é casado. Sim. Né? Tem 2 filhos. E como você passa isso, né, pros seus filhos? Tudo que você aprendeu com com seu pai, com seu avô. Como que é essa relação? Acho que eu busco ter o mesmo tipo de relacionamento, né, que meus pais, meus avós ali, que a gente teve, né, um relacionamento leve, feliz, né, eu acho que de parceria também. Hoje, principalmente por questão da tecnologia, acaba que os filhos, eles meio que se distanciam ali, mesmo você estando ocupando o mesmo espaço ali, porque realmente a internet, hoje eles são municiados ali realmente de muita coisa, e acaba que fica até mais fácil de, né, você perdê-los por questão de sempre estarem conectados. E eu tento tirar eles dessa situação de estar conectado a todo momento, e tento realmente estar participando de atividades, tento fazer atividades com eles que façam com que a gente desconecte um pouco da questão das mídias sociais, que a gente saia de dentro de casa também. Então, meus filhos hoje praticam esporte, um joga futebol e a menina faz atividade de crossfit junto comigo. Que legal. A gente também, todo final de semana, quando a gente consegue, a gente tenta ir no interior próximo aqui para poder fazer algum outro tipo de atividade. Eu tento sempre estar me conectando ao máximo, trabalhando também. A gente tem um costume que quando a gente vai à escola pela manhã, eu toda manhã levo os 2, né, para o colégio, e a gente faz uma leitura bíblica. Então a gente acaba que eu converso muito de Deus com eles também, trago essa visão, trago a empatia também deles na questão das ações sociais, como a gente realiza muita ação social. Eu gosto de levar para mostrar a realidade, que de repente eles não tenham acesso, para que eles entendam também que existe um outro mundo, né? Porque graças a Deus a gente consegue proporcionar uma estrutura para eles, né? Que de repente tire eles um pouco da visão da realidade que temos aqui do outro lado. Então eu busco também sempre encaixar ele quando eu vou fazer alguma ação social, para que eles possam ver também essa outra parte, para que possa ajudar também na questão da formação do caráter, para que eles não fiquem soberbos, né? Com a questão de eu tenho tudo, eu posso tudo, graças ao que a gente proporciona, mas que eles entendam que existe um outro mundo fora ali, para que eles sempre se mantenham com o pé no chão.
tenho tido êxito, porque eu sou muito feliz com a questão dos relacionamentos que eles têm até na escola, com as histórias que eles contam, com a transparência com que eles nos tratam, de passar os acontecimentos do cotidiano. Então, creio que estou conseguindo aí migrar. Espero que na formação aí, quando eles estiverem maior de idade, que eles também possam replicar isso daí e seguir dessa maneira. Legal. Quantos anos tem seus filhos? Rafael tem 13 e a Isa tem 8. Ah, tão grandinhos. Tão grandinhos. Grandinhos. Tão grandinhos. Legal. E como que é ser pai? Nossa, acho que a gente consegue descrever assim, né, meu? São várias sensações em ser... Meu, eu acho que não tem como descrever ali. Acho que é um amor que você, sabe, é uma situação que eu não consigo descrever, né? Acho que é incrível ser pai, realmente você ter o cuidado, né? Você... traz a você os seus atos, né? Hoje, tudo que você vai fazer, você sabe que tem um reflexo, tem pessoas ali que, né, que olham, que você inspira, né? E, inclusive, voltando ao momento, ontem eu fui fazer, toda noite eu tenho o costume, eu tenho um cantinho de oração ao lado da minha cama e antes de dormir, eu vou fazer a minha oração. E aí, daqui a pouco, eu olho pro lado, aí tá a Isa assim, de olho fechado. Então, e o que a gente passa, né, essa questão, mais uma vez voltando da formação do caráter das crianças, e você vê a evolução e o quão você se inspira, não tem preço. Eu acho que quem não é pai ainda, que seja pai, e quem é pai que de repente não cumpre com a sua responsabilidade, não sabe o que está perdendo, porque realmente é incrível ver toda essa evolução e tá próximo. Então é incrível. Muito bom. Incrível, é muito bom. Eu tenho uma Isa também. Tem uma Isa também? Tenho. A sua é Isabela. A minha Isabelle. A minha já tem 14. Ah, tá grandinha. Tá Na grande. fase da adolescência. Na fase as make, né? Ela tem um baby também, o baby. Eu tô 880. Tipo, eu tô Tem vivendo... Tem um neném mais... Você tem a Isa e tem mais Eu tenho a Isa de 14 e tenho um bebê de 1 ano. Ai, que Esperei bacana. 13 anos pra ter outro filho. E passa muito rápido, né? Voa. Passa muito rápido. Você pretende ter mais filhos? Não, acho que... Eu acho que para você ter mais filhos, né, eu acho que você tem que oferecer uma estrutura. E a gente sabe que hoje as coisas estão cada vez mais difíceis, né? E a gente se preocupa muito, a gente, né, quer realmente proporcionar uma estrutura para que não se tenha sofrimento. Meus filhos, no começo, quando eles eram mais novos, a gente acabou que teve muito problema com eles com questão de saúde respiratória, porque aqui na capital a gente sabe que quando chega essa época de inverno, bronquiolite, né? Ai, que é me fala, eu tô sofrendo Então, com isso. a gente, eu passei poucas e boas ali com eles, o que fez, né? E não só essa questão, mas também eu acho que como casal, eu e minha esposa, a gente tem que também pensar a longo prazo de poder ter um pouco de qualidade de vida, não que não tenhamos, né? A gente tem muito mais pensar, fizemos a nossa parte com as crianças, agora a gente vai viver a nossa segunda etapa, né? Tem a primeira etapa, aí a segunda com os filhos, agora a gente volta para a terceira etapa ali de poder curtir também, poder, né? Sim. A gente tá na fila ainda A gente só tem um gato só. Vocês ainda estão no início ali. Estamos no início. Então, tem duas etapas aí, mas são etapas muito boas, assim, né? Eu acho que tudo que a gente consegue viver dentro de um relacionamento é muito gostoso, né? É muito gostoso. Mas quando eu mudei, tem um ano que eu já vou contar a história do mico que eu paguei com ele, né? Porque eu sem óculos e com óculos sou pessoas totalmente diferentes, né? Uma eu enxergo, outra não. Mas quando eu cheguei, tinha 2 grávidas no nosso andar. Aí elas, toma cuidado com a água aqui. Eu falei, mas gente, eu tô no primeiro dia. Aí veio uma da Oi de 8 meses, a outra da Oi de 9 meses. Eu falei, meu Deus, o que acontece aqui? Nosso andar é lotado de crianças, assim. Ai, que legal. É bom quando você tiver um bebê, tem vários amiguinhos. Direto eu tô escutando ali os choros, né? Os barulhos. Mas dele não, dele só é os adolescentes, entendeu? Que vai... São os grandinhos os meninos, eles adoram ir pra sua casa, sim, né? Sim. Que eu vejo que do nada tem uns 5, 6. É legal que no prédio faz os... Tem as turminhas, tem as turminhas. A minha filha tem a batota dela lá. Chega uma, bate lá na porta, quando vai abrir, tem umas 5 meninas. Vamos descer. O Rafael o que eu acho bacana é que ele é o menor dos meninos que estão lá. Ele é o que tem menos idade, né?
Só que, meu, os moleques gostam de estar ali com ele, gosta da bagunça. Ele é desenrolado. O Rafael Legal. Teve uma vez que estava, acho que tinha uns 5, 6, e eu tava em reunião e eu ficava na sala. Falei, eu vou ter que falar com esses meninos. Porque eles começam a conversar e eles perdem a noção da conversa no corredor. O elevador não vinha nunca, e eles ali, e aí abria a porta e voltava. Esqueci isso, que não sei o que, e voltava. Nossa, Aí- vocês são vizinhos de porta De mesmo? porta. De No porta. mesmo andar? Ai, que legal. Eu tô sempre lá. Tá sempre lá em casa. Aí eu abri, aí eles, não, desculpa, tia. Aí eu falei, não sei se eu me senti mal pela tia também, porque tinha maior do que eu ali, os meninos. Não, desculpa, tia. Eu falei, gente, por favor, silêncio um segundinho. Eles, não, gente. Aí agora, nunca mais. Eles passam lá no corredor e ficam, a tia aqui, ó. Eu só O barulho da escuto tia. o barulho da tia. A única parte dessa questão de ser pai, que é a que dificulta pra gente, é quando chega um amigo do seu filho e te chama de tio. Aí você sente, você fala, pô, cara, Tô ficando velho. Tô ficando velho. Né? Eu passo por isso faz tempo também. Então. Vamos lá, falar um pouco de carreira. Certo. O que te levou a escolher a área pública? Como que você sempre trabalhou nessa área? Antes você trabalhava com o quê? Como que foi, assim, essa trajetória da sua carreira? Foi meio que... acho que é um plano de Deus mesmo pra mim estar nessa carreira. Eu era motoboy durante... Pra falar... do início, nos 15 anos eu trabalhei aqui no Sonda. Fui empacotador, repositor. Saí como fiscal de caixa. Depois, durante muito tempo, eu trabalhei no varejo com venda de calçados. Então, sempre trabalhei dentro do comércio. E aí, chegou um tempo que eu já não conseguia mais estar dentro fechado, né? Falei, não consigo estar, sabe? Não... E aí, eu fui trabalhar de motoboy. Comprei uma moto. Falei, vou ser motoboy. Aí, trabalhei na Samsung por muito tempo. E trabalhava na pizzaria à noite também, aqui na Cantareira. E fiquei durante 12 anos trabalhando como motoboy. E nessa jornada, eu sempre gostei de fazer ações sociais. A gente tinha um time de futebol aqui na comunidade. E a gente, quando chegava essa época de frio, a gente recolhia cobertores e fazia doação. Fazia uma sopa e ia fazer doação. Chegava a festa das crianças, a gente fazia algum movimento social. E dentre essas ações sociais, a gente conseguiu espaço aqui, né, o CDC da Vila Albertina, e fomos fazer trabalhos sociais lá dentro também. Quando chegou um tempo que a prefeitura queria desativar o CDC, né, para virar um espaço da GCM. Aí, nessa desativação, a gente procurou o pessoal da empresa de ônibus, a Nortebus, e tinha o Guilherme Corrêa, que é um grande parceiro aí, a pessoa que foi essencial para que hoje eu estivesse dentro da política pública. E a gente procurou ele e ele fez um link com a Câmara Municipal, com o vereador Milton Leite, para que a gente pudesse não perder o espaço aqui na Vila Albertina. Então, ele conseguiu, né, fazer essa conexão com o Milton, a gente conseguiu se manter no espaço. E nisso o Milton Leite se comprometeu a fazer a reforma desse espaço. Quando o Milton Leite fez a reforma que ele veio entregar, ele gostou muito da comunidade, pelo movimento social, pelo trabalho que a gente fazia, e eu continuando ali como motoboy. Nesse dia que o Milton visitou a comunidade, ele falou que queria alguém para poder fazer política pública na região, porque ele entendeu que havia muitas necessidades aqui no nosso território e via que não tinha políticos que fizessem essas realizações, que trouxessem essas melhorias. Então ele queria alguém aqui dentro do território para que pudesse levar as situações das necessidades que se tinham aqui para a Câmara Municipal. Nesse dia, o Guilherme me fez um convite. Falou, Diego, o Milton está fazendo um convite aqui. E tinha outras 2 pessoas, né? E ele falou, eu vi que você tem um perfil melhor ali. E na hora eu falei, tá maluco, cara? Não quero saber negócio de política, Mexer não. com isso? Mexer com... Não sei, não, cara. Desculpa, eu não sei nem que... Eu não entendo sobre isso. Obrigado, agradeço a oportunidade. E ele insistiu. Ele falou, não, cara, eu vejo um potencial em você, eu vou te ajudar e tal. E no primeiro momento eu não tinha aceitado, não pela questão sobre o exercício, sobre, né, a questão do trabalho, mas porque eu não tinha terminado meus estudos ainda, eu tinha parado no 2º ano, né, então eu tinha diversas complexidades, já estava com a questão das crianças, tinha responsabilidade e era uma interrogação. Falei, o que eu vou fazer aqui, né? O que será? Então, durante muitas dúvidas, a gente às vezes fica preso no que é seguro pra gente ali. Sim. E aí ele forçou, conversou mais umas 2 vezes, vamos lá, vai dar certo e tal, e aí acabou que eu aceitei. Aí eu aceitei, e aí começou essa jornada, né? Aquele medo, né?
Aí comecei a entender um pouco mais sobre a questão do funcionamento público, né? Mas ainda um pouco distante, não sabia meio que o que fazer, estava um pouco perdido. E foi quando eu conheci o pessoal do Salve Periférico, né? O Salve Periférico, o Instituto já vinha com o Jajá, com o Luiz, e o Milton fez essa conexão para que eu pudesse acompanhar o formato de trabalho deles. Então eles já tinham um formato de trabalho muito bacana, né? Que era fazer esses atendimentos, ele fazia Freguesia, Brasilândia, Jaguá, Taipas. Eles tinham esse modelo de trabalho de assistência social e também de política pública que encaixava com o que eu já fazia aqui, só que não de uma maneira profissional. E aí eu fui tendo evolução. Aí nisso daí, eles deram a oportunidade para mim terminar meus estudos, aí eu terminei, acabei de conseguir fazer a prova do INSEE, já terminei os estudos, aí entrei na faculdade, hoje sou formado em gestão pública, e aí a coisa começou a andar e, aí eu falo que foi entrou a mão de Deus ali. Que as coisas começaram a se encaixar, foi fluindo e hoje a gente conseguiu ter essa representatividade bacana aqui. E o boy veio de trabalhar como motoboy. Isso. É o boy, às vezes as pessoas falam, pô, o boy por quê? Porque não, porque era motoboy. Então o pessoal, chama o boy lá, chama o boy. Aí pegou o costume que, o boy, é o boy. Aí foi. E quanto tempo você tá nessa... Eu tô indo pro 6º ano agora na vida pública. É o 6º ano que a gente faz esse desenvolvimento desse trabalho. Legal. E como que é a sua rotina, assim, no dia a dia de nessa área? Assessor parlamentar. A minha função maior hoje aqui é entender as necessidades da região. Então, você tem uma demanda lá, eu tô com um problema na minha região não tem saneamento. Como a gente trabalha muito nas áreas periféricas aqui dentro do extremo, então a gente pega muito o serviço da questão de urbanização, né? Dessas questões de necessidade extrema. Então você faz um contato comigo, pô, Diego, a gente está com um problema aqui dentro da minha comunidade, a gente não sabe como tratar sobre essa situação. Aí eu vou lá, entendo sobre a necessidade, a gente faz um documento, né, sobre a necessidade específica que você quer. Nisso eu levo à subprefeitura, abro um protocolo e levo também ao gabinete dentro da Câmara Municipal. Dentro da Câmara Municipal é expedido o número de SEI, onde a gente vai fazer a viabilização de recurso através de projeto para entender qual que é a estimativa orçamentária da necessidade que se tenha na região e nisso a gente vai, através dessa captação de recurso, fazer um empenho para que esse recurso chegue à subprefeitura para que possa acontecer a melhoria dentro do território na necessidade que foi pleiteada pela população. Então é mais ou menos fazer com que a população tenha o atendimento ali de uma forma correta à necessidade. O que a gente vê hoje é o quê? As pessoas às vezes elas desconstrói sobre o funcionalismo público, né? Falam que as coisas não acontecem, mas muitas vezes elas reportam de uma maneira errada. Tipo, elas vem a necessidade lá, às vezes você reclama de um buraco lá, né? Só que você não, em nenhum momento toma uma atitude de, como que eu faço para trazer a solução a esse problema? Quem eu procuro? Às vezes as pessoas têm um ato da questão de reclamar, mas não sabem como buscar um caminho para poder trazer a solução. E o poder público precisa ser reportado sobre uma situação para que ele possa trazer. Então eu faço meio que essa viabilização. Às vezes eu pego tanto o problema da comunidade quando é pleiteado pela população, às vezes também eu andando na rua eu vejo um problema, eu já vou lá e já faço o endereçamento para que a gente possa trazer a solução desse problema. Ah, que legal. Isso que eu ia perguntar, se chega para você de pessoas que moram. Sim. E também você vai andando e pronto, dando uma olhada. Tem tanto a parte que é solicitada pela população, quanto a parte da gente andando pelo território de entender a necessidade e já fazer o encaminhamento direto. Geralmente, quando eu vejo algum problema e a comunidade ainda não está organizada, eu tento achar uma liderança local da comunidade ou a gente constrói com uma pessoa que seja influente daquele território para que ela possa organizar com a população, porque todo o atendimento que a gente faz, a gente gosta de fazer a petição, né, para dar viabilidade. O porquê? Se há uma manifestação do poder público, o porquê do atendimento a essa demanda é um apelo popular, é um pedido da população. Não é uma situação ao qual o parlamentar está querendo fazer por, de repente, situação a que o traga vantagem, né? Então a gente sempre dá viabilidade com aquilo que é desejo e pedido da população, né? A gente não pode chegar lá e simplesmente realizar uma melhoria por desejo de que eu acho que é melhor aquela intervenção, né? Então a gente sempre, tudo é através de petição, sendo o desejo realmente dos que moram ali dentro daquele trecho. Legal. E como que é lidar assim, com o público, né? Porque quando você, mesmo criança, você fazia todas as ações, mas quando você recebeu esse cargo, provavelmente as pessoas vieram mais atrás de você, né? Então, como que é lidar com esse tanto de pedidos? Porque tudo tem ali
uma ordem, né, de urgência, né? Sim. Muitas vezes, assim, eu sei que tudo é importante, mas você tem que ir ali indo passo a passo. Sim. O que eu sempre tento passar aos munícipes é que a gente está ali para justamente entender a necessidade e trazer a realização e que eu estou para defender o seu direito, né? Então, eu não me coloco ao lado ao poder público, eu estou ali para poder atender um desejo da população, mas que existe realmente todo um rito e um processo. Então, por mais que a gente trabalhe com a questão da política, que também depois a gente vem em busca do reconhecimento, mas eu não trabalho isso como troca. Não é aquilo, se você votar, eu faço. Não, a gente mostra para eles o caminho contrário, de que realmente a gente está lá como servidor público para servir a população, para buscar os seus direitos e, no final, se eles puderem nos dar o reconhecimento em cima da luta que a gente tem por eles, a gente vai ficar muito grato, senão também, às vezes, tem a questão hoje dessas polarizações, alguém já tem as suas pretensões políticas, independente, a gente está ali para fazer um trabalho sério para eles, independente de direcionamento político, né? E sempre, mais uma vez voltando, posicionando esse passo a passo, pedindo empatia, paciência. Às vezes as pessoas acham que a realização ali da melhoria é uma questão que só foge à nossa competência, eles acham que não tem essa parte do rito burocrático, então a gente também sempre tem que vir trazendo conhecimento, porque grande parte da população não tem o conhecimento sobre o funcionalismo público, sobre como realmente acontecem as execuções. Então a gente vem sempre de uma maneira clara, explicando passo a passo, e a gente acaba que diminui bastante o conflito. Consegue ser uma coisa bem que flui bastante, assim, bem positivamente. O bom é que você também já tinha confiança do pessoal, né? Porque você fazia aquilo antes, né, de você ter o cargo. Legal, porque eu não conhecia nada desse. Eu também não. É interessante. Eu falo que o sistema, ele só é da maneira como muitas vezes pela nossa falta de interesse, né? Às vezes a gente vê as pessoas discutindo muito sobre a questão da própria política, mas elas discutem tudo de uma maneira muito superficial. Ninguém tem base e propriedade para realmente saber. A gente pega as especulações que muitas vezes a grande mídia mostra, cria um conceito sobre aquilo ali, né? Forma uma opinião sobre aquilo que a gente acha e sai disparando. E muitas vezes a gente está indo numa contramão, às vezes até do que é correto, pela falta de informação, né? Eu falo que as pessoas só despertam o interesse dela em dois momentos. Quando acontece algum escândalo, ou quando elas vão parar para observar o que o político está fazendo, ou quando elas lembram que tem que ir à urna exercer a cidadania, que é votar. Eu falo que o despertar à política pública, ela tinha que acontecer ao mesmo desejo que a gente tem dentro de uma novela. A gente debate uma novela diariamente, e dentro da política pública a gente tinha que ter isso inserido dentro do nosso cotidiano, de falar sobre a política pública diariamente, buscar realmente fontes corretas para que a gente possa ter evolução pública, né, de entender as questões de como que funciona tal questão, outra questão. A gente tem uma situação que acontece aqui, que está sendo muito debatida, que é a questão da faixa aqui, que fizeram, né, nos trechos aqui nosso aqui do Tremembé. E a gente vê que o pessoal fala assim, é o prefeito que está fazendo tal situação, que está fazendo contra a vontade do povo. Só que, para falar a verdade, essa ciclofaixa que ela é implantada, ela foi pelo apelo popular da participação da audiência pública. Se tem as audiências públicas onde é votado tudo que traz desenvolvimento para a região. Então, em algum momento, alguém que defende o lance da bike, das ciclofaixas, foi lá e ele colocou qual que é o desejo da região do Jaçanã-Tremembé, que tenha mais ciclofaixas. Alguém se opõe a essa situação? Aí, não, porque o cara que defende estava lá. Então, eles foram lá e aprovaram em cima de um pedido popular. E quem não participou hoje está sofrendo, porque realmente trouxe alguns transtornos para a região, mas foi desenvolvido graças ao pedido popular. Então, não é que o prefeito está fazendo essa situação, o pedido popular, ele está fazendo aquilo que a população pediu. Então, muitas vezes tem algumas decisões que a população não participa, depois se tem a realização e acaba que, às vezes, fica conflitante a um problema, porque foi um pequeno nicho ali que foi para decidir essa situação. Então, por isso que a gente sempre fala que as pessoas têm que participar das audiências públicas para poder ter um pouco mais de propriedade sobre os avanços que vão acontecer dentro do território, até opinar, de repente, que seja uma situação que não é favorável ao território. Nossa, a gente está sofrendo. Óbvio, tem algumas ruas que ficaram legais, mas tem outras que é um caos, porque teve que cortar um pouco da faixa, né, que já era pequena, e aí já teve que pegar um pouco
da faixa. Mas aonde que fica, assim, disponibilizado as datas que acontecem essas audiências públicas, assim, como que funciona? Curiosidade. Agora porque é importante, né? porque a gente acha Nossa, que a gente coloca a culpa na prefeitura mesmo. Acontece a divulgação toda vez que a gente levanta no intervalo da novela ou do jogo de futebol, porque geralmente o que acontece é quando há qualquer situação que vá passar sobre o poder público na TV, a gente acaba que é o horário que a gente tem o desinteresse em entender sobre qualquer aquela informação. As audiências públicas, todos os relógios da cidade que tem aquela propaganda que aparece os shows, foi divulgado lá. O logo da prefeitura, a audiência pública, dia tal, e os locais dessas audiências públicas. Então é feito tanto nos canais da prefeitura, quanto em canais oficiais de publicidade. A cidade inteira, rádios, TV, é feita uma divulgação em massa, mas é o nosso desinteresse. A gente não tem nenhuma coisa que nos desperta ali o interesse sobre essa situação. Eu acho que hoje eu escuto pouco rádio, porque entro no carro ou em casa é o Spotify o tempo todo. E em casa a gente só assiste, né, ali os streams. Nem TV. Eu não tenho mais, eu não tenho nem TV, acho que aberta. Eu só tenho uma porque a gente paga o stream dela e aí tem acesso, né? Mas eu acho que isso é, não sei, parece que isso é meio cultural, né? As pessoas não se interessam tanto assim, até pela política mesmo, de entender o quão é importante um voto para um senador, para um vereador, né? A gente não parece que é meio que cultural. Tem gente que pega o folhetinho na rua e vai e vota. E depois reclama, porque não... Né? Não busca. Se você perguntar para grande parte das pessoas, vou perguntar para vocês, quem foi o último vereador que vocês votaram? Vereador? Nossa, eu não... eu votei... Olha, eu não sei se ele é vereador. Mas eu votei no astronauta. Então. Ele é vereador? Ele foi pra deputado, acho que agora é senador. Ele tá como senador. Meu Deus. Senador ele tá. O que acontece é justamente isso. A gente muitas vezes canaliza o voto nos majoritários, no prefeito, no governador, no presidente. E os vereadores e os deputados são quem criam projetos, quem aprovam leis. Exatamente. É um voto até mais importante do que... né? Não que os outros não sejam, mas é um voto que realmente... até região, a Zona Norte aqui, por exemplo, a gente tem 2 vereadores que são realmente do território que foram eleitos, dentre 55 que tem dentro da Câmara Municipal. Olha só. Então, o que acontece? Quem que é o contato direto da nossa região para que a gente possa buscar sobre melhorias para o território? Quem consegue viabilizar isso com mais facilidade dentro do município é o vereador. E muitas vezes o que acontece? A região carece de diversos problemas, de diversas necessidades, mas ela não tem uma porta aberta com o vereador de dentro do seu território. A nossa região, principalmente a Zona Norte, ela não sabe como se posicionar perante a política pública para escolher representatividade, principalmente de vereador. Então é essa distância. E as pessoas não sabem, muitas vezes, a questão como a gente vê aqui, sobre a importância dessa representatividade, mas muitas vezes as pessoas vão estar dentro ali reclamando do sistema, na mídia social, falando que o funcionalismo público, as coisas não acontecem, mas esse desinteresse que muitas vezes a gente tem pela própria política pública é que faz com que o sistema seja como é. É triste falar, mas muitos dos grandes políticos, os antigos aí, eles gostam que as pessoas tenham esse desinteresse à política pública. Porque se você está desinteressado, você não quer acompanhar, fica mais fácil de manipular, mais fácil de tomar decisões ao qual a população não está nem aí, o que a gente fizer, o que a gente realizar, eles não estão acompanhando aqui. Né? Esse desinteresse, essa distância, muitos políticos gostam daquele discurso, político é tudo igual, eu não estou nem aí, eu vou votar em branco. Né? As pessoas têm o desejo nessas situações e acham que estão fazendo a democracia nessa forma. Né? Eu voto em branco, eu não estou nem aí. Toda vez que a gente tem a distância e que a gente se afasta sobre a política pública, a gente está dando mais espaço para os ruins tomarem conta do poder e, de repente, a gente passar por situações como estamos passando agora, negativas. Então, o que eu sempre passo para as pessoas, a gente tem que buscar gostar de política pública, a gente tem que querer entender. Existem, como diversos nichos, existem tanto pessoas ruins quanto pessoas boas que podem realmente fazer coisas efetivas. E basta a gente querer prestar atenção sobre isso. Quando você vai numa cabeleireira, você já foi em uma que você se frustrou, certo? Buscar uma maquiagem, algo específico. O que você fez? Você foi em busca de outra melhor, certo? Então, e você provavelmente muitas dessas vezes encontra. A mesma coisa a política pública. 4 em 4 anos a gente vai exercer a cidadania. A gente vai dar o reconhecimento.
Você vai lá e vota em candidato X. Se ele não atender o seu desejo a partir do momento que ele foi eleito, o que você tem que fazer no próximo ano? Peraí, esse daqui eu vou descartar e eu vou apostar nesse daqui. Dentro desse jogo, você vai ver que existem muitas pessoas boas dentro do meio público. Só que é mais fácil eu desconstruir. Eu pegar todo mundo, colocar dentro de uma bolha e... aqui nada presta e vamos levar desse jeito. E mais uma vez eu falo que nós mesmos sofremos com isso. Eu vejo, por trabalhar com política pública, que existe realmente a mudança. A gente faz parte da mudança, a gente tem muito trabalho na rua, muita entrega. E... é isso que a gente quer, que as pessoas tenham esse desejo, que tragam a si a vontade de falar sobre política pública para que as coisas realmente possam mudar. Sim, acho que hoje, infelizmente, é que virou uma guerra entre esquerda e direita. Hoje é o que só fala. Hoje é o isso, que né? as pessoas falam. Então, muitas vezes, algumas pessoas não discutem política também, porque acabam virando brigas. Por exemplo, na minha família teve pessoas que não se falam por causa de política, né? As pessoas não sabem debater assim. E deveria ser conversado. É. Meu marido, ele adora. A Meu marido, ele adora conversar. política ela não tem que ser discutida, ela tem que ser debatida. Debatida. Mas só na questão, só que a gente tem que fugir da questão de defender ideologias. Isso. Eu falo que a gente tem que, toda vez que a gente vai entrar sobre um assunto político, vocês devem ter acompanhado mesmo mídias sociais, eu não posto nada sobre questão partidária. Eu acho que a gente tem que falar sobre realização, sobre feitos. Você quer discutir sobre política? Pegue números. Você defende candidato X e você Y? Pega o que X fez ali. Qual que é o estudo sobre projetos aprovados, sobre destinação de emendas? Qual que é a efetividade desse candidato? Qual que é a do seu? Existe dos ambos os lados pessoas que fazem um grande trabalho. Só que a gente tem que acabar com aquele fanatismo de querer defender e trazer o que é real. Existe o fator ideológico que as pessoas muitas vezes entram em discussão, mas a ideologia não nos leva a lugar nenhum. A ideologia não faz com que as coisas mudem. Mas espera aí, eu sou a favor da direita. O que os candidatos da direita estão fazendo aqui dentro da nossa região? Dentro do nosso pequeno trecho aqui, do nosso vilarejo de Jaçanã-Tremembé. Quem de direita, vereador que pisou dentro do nosso território para falar sobre melhorias, para entender sobre os problemas da população? Existem muitos políticos que eles ficam só na bolha da mídia social e que lá eles fazem um volume que você subentende que ele está realizando um grande trabalho, mas quando você vai pegar o portfólio dele de projeto, de recurso, ele não fez nada, ele não pisou na rua para poder entender o problema e enfrentamento da população. O dia a dia, né? Porque o político não tem que estar ali para poder ficar discutindo sobre casos dos blogueiros que agora estão sendo passando pela CPI. Ele não tem que ficar ali fazendo volume sobre sensacionalismo. É importante aquilo ali? É importante. Mas e dentro do dia a dia aqui da região? Sim. O pessoal veio ver sobre avanços de implantação de melhorias para o território. Então a gente tem que realmente, dentro disso daí, fugir dessa bolha de querer, porque realmente eles ficam muitas vezes nesse apelo ali do sensacionalismo. Eu tenho uma grande curiosidade. De onde não sei se você sabe a história, de onde surgiu o Salve Periférico? Assim, esse, né, que hoje é um grande movimento. Né? Eu vou falar da parte que, né, eu comecei a acompanhar, que eu cheguei. Mas o movimento Salve Periférico antes ele vinha como Rede Noroeste, ele foi fundado pelo Luiz Eugênio, nosso grande presidente aí, o Jajá também, junto com a Débora, que é filha do Luiz, e eles começaram na freguesia Brasilândia, né, e eles vieram por muito tempo com Rede Noroeste. Quando houve uma questão de divisão da Rede Noroeste, né, alguns líderes acabaram que escolheram um outro caminho, e aí o Luizinho continuou com esse projeto, né, que fazia ações sociais, e a Débora, que é filha dele, fez o slogan, vamos falar que é o Salve agora, Salve que é o Salve Periférico, vamos falar que a gente é o Salve que defende a periferia, vamos mandar um salve para as quebradas. Então a Débora criou isso junto com o pai dela, e aí o Luiz lapidou com o trabalho, com a gestão pública, aí depois foi compondo o grupo de pessoas que foram se unindo, e aí virou essa massa que é hoje em toda a cidade, aí, o Salve Periférico. Mas os grandes idealizadores aí, a Débora Ingrid e Luiz Eugênio, que começaram aí com todo esse movimento do Salve Periférico. Legal. Ai, que legal. E assim, dentro dessa sua carreira, assim, dessa trajetória, qual foi assim o momento mais marcante, transformador, assim, para você, que você tirou para você? Desafios, eu imagino que você deve ver muita coisa, né? Sim, eu acho que uma parte que ficou marcada, assim, foi, acho que o meu primeiro trabalho, que eu pude entender a força e o tamanho do poder que era trazer a realização
que me marcou muito, que foi Rua Capitão José Aguirre de Camargo, aqui na Vila Albertina, que foi um dos primeiros trabalhos meu que eu pleiteei, que eu fiz o documento, que eu coloquei em pauta, que a gente entrou em discussão e que eu consegui ver ele acontecer ali com a questão de saneamento, que o esgoto era a céu aberto, então a gente conseguiu levar essa intervenção e acabar com esse problema de esgoto a céu aberto, e depois levamos a pavimentação. Eu digo da parte profissional foi porque eu tenho dentro do meu case de trabalho como a primeira realização. Então esse é um trabalho que tem um peso muito grande, mas eu acho que uma transformação que teve bastante impacto para mim de realmente realização foi a Nova Paris. Foi uma comunidade que a gente urbanizou, né? Foi um bairro que era uma ocupação e a gente conseguiu fazer toda a infraestrutura desse bairro. São mais de 300 famílias que moram, né, nesse loteamento e hoje a gente pode dizer que é um dos melhores bairros aqui da nossa região, um bairro totalmente urbanizado. Foi um trabalho 100% feito através de luta do nosso coletivo junto com as lideranças locais. Então é um segundo trabalho ali que tem um impacto muito grande ali pelo tamanho dele, né? É um investimento alto que foi feito e realmente a gente chegava lá e pisava na lama, esgoto a céu aberto, carecia de toda a infraestrutura e hoje você chegar ali e falar, pô, meu, isso tá no formato como tá, graças à nossa luta, então tem um peso muito grande por ser uma grande urbanização. E aí depois sociais e, meu, aí vai embora. Aí, E onde você tira tempo pra poder fazer crossfit, trilhas e ainda curtir navegação? Porque de tudo isso de estar ali no dia a dia... Meu, eu sou Duracell. Eu levanto às 4 da manhã e vou dormir meia-noite, 1 hora, e no outro dia eu tô no mesmo batente. Eu acabo que a atividade física tem uma parte muito importante realmente nessa minha mudança de vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Eu sempre, e o esporte, ele acabou que conseguiu me colocar ali no lugar, trazer, sabe, ficar um pouco mais centrado, resetar, né? O esporte que hoje que a gente pratica, ele é de alta intensidade, que é o CrossFit, então ele tem o poder de resetar, de você ficar aquela 1 hora ali e você, né? Então acaba que é uma prioridade, então todo dia aí 6h30, 7h30 da manhã, antes de qualquer situação que tenha dentro da minha rotina, eu deixo as crianças na escola, vou fazer atividade física e o restante dos hobbies aí vai 10 horas da noite, chega 3 da manhã, às vezes no final de semana, como eu vou com as crianças, eu vou sempre adaptando dentro da rotina para também não ficar só na questão sobre o trabalho, porque ele realmente pesa, ele sobrecarrega, a gente trabalha com diversas situações complexas, né, do cotidiano da população, desde questão de saúde, questão social, então a gente precisa também ter uma hora de refúgio da nossa mente para que a gente também não adoeça com a quantidade de problemas diários que a gente tem a tratar das pessoas, né, então eu sempre dou um jeitinho aí de estar... Nossa, a Raja... E o esporte é muito importante, ele traz equilíbrio, né, força, saúde mental. É muito importante, Sim. Acho que pratiquem esporte Sim. Você tem alguma pergunta? Mais que eu Não, vou... acho que a gente pode pular pra... eu pedi ajuda da sua esposa pra poder fazer essa dinâmica. E a gente tem nossos segredos aqui, viu? A gente vai passar algumas fotos e você vai dizer o que representa pra você essas... Nossa, ela me mandou. O que eles vão perguntar lá pra você? Ela participou disso? Participou, eu mandei pra ela algumas fotos. Mandou várias. Tive que escolher algumas lá. Certo. Mas são bem especiais. Aí Família bonita. Tem que falar, não. Aí é minha vida, né? Não tem. Os gatão, a gatona, a esposa aí também, que já enfrentamos várias. Tô junto quantos tem? 14 anos. Tem bastante tempo. 14 anos. Que legal. Aí é minha base, né? Aí não tem nem... Aí é tudo, né? Acho que é a base, né? Acho que pra gente ser realmente um grande homem, a gente tem que ter por trás uma grande mulher, uma grande estrutura familiar. Acho que é a base pra tudo, né? É quem realmente, na hora ali, fechado, que Sim. ajuda na turbulência ali. Daí é minha base. Pernambuco? Aí foi em Porto de Galinhas. Lindo, já foi. Vamos ver a próxima. Aí, meus irmãos, minha mãe, aí é base também. Meu irmão, grande parceiro também aí, me ajudou bastante no início. Minha mãezinha também, guerreira. Legal. Vocês gostam de tatuagem, né? Bastante. Todo mundo lá meu.
E os irmãos, né? A sua esposa tem, não, né? Tem duas. Ah, Tem duas pequenininhas. Mas vocês... Não, a gente é, meu. Aí, pô, aí é meu pai, minha mãe, minha irmã. Aí minha família, né? Meu paizinho que partiu aí de uma maneira repentina, né? Foi vítima de um infarto fulminante aos 58 anos. Nossa, que novo. Morreu praticamente no braço do meu irmão e no meu. Mas um grande homem, viu? Isso daí faz falta pra caramba, mas tá bem. Com certeza que tá bem. Não é fácil, né? É, A perda. Né? a perca aí. Daí foi um pouco antes dele falecer. Nossa, super novo. Super novo. Uma questão que pegou muito a Super gente de novo. surpresa, porque meu pai tinha passado mal uma semana antes. Tava passando por aqui, fazendo um trabalho, a vistoria. Aí minha mãe ligou e falou, pô, seu pai tá passando mal. Aí eu falei, pô, vamos levar ele no médico. Aí peguei. Aí tava muito gelado no dia que eu socorri ele. Aí a gente fez o socorro e ele tava bem mal, assim, né, meu? Até achei que ia perder meu pai naquele dia. E aí eu peguei e entrei aqui no hospital militar. A gente entrou aqui no hospital militar e o pessoal fez o atendimento, aí colocaram o eletro nele e tudo. Falaram que era uma crise de ansiedade. Pois né, é uma crise de ansiedade, depois é bom você ver, mas é uma crise de ansiedade que ele tá tendo. E aí meu pai saiu naquele dia do hospital com a camiseta nas costas e como foi toda a correria, minha mãe esqueceu o portão fechado. Então meu pai pulou o muro, desceu, passou uma semana de boa dessa data que teve esse primeiro problema. Só que aí a gente marcou pra ele de qualquer forma um check-up. Eu falei, ó pai, vamos ver se assim que passar essa que tava bem no período do carnaval, vamos já agendar uns exames pra ver, né, meu? Porque só crise de ansiedade, só que ele realmente tinha alguns picos de ansiedade, né? Sim. E pô, o médico foi lá, examinou, colocou o eletro e falou, tranquilo. Quando passou uma semana, na outra terça-feira, uma coisa que marcou bastante é que na sexta-feira ele pediu para meus filhos irem para casa dele. Falou, deixa as crianças aqui comigo. Meus filhos ficaram sexta, sábado e domingo. Parecia uma despedida. Quando foi na segunda-feira eu peguei as crianças e falei, não pai, já tá 3 dias aí, meu. Traz as crianças para cá, descansa aí com a mãe aí e tal. Quando foi na terça-feira, fui para atividade física de manhã. Quando eu retornei, aí liguei para ele, tem até o último áudio dele aqui. Aí falei, pô pai, você vai vir aqui pra casa mais tarde e tal? Tem uns negócios que ele gostava de mexer com elétrica, com essas coisas. Tem uns negocinhos aqui pra fazer, você já me ajuda, a gente almoça aqui. Ele falou, ó, só tô ajudando o seu irmão aqui na hamburgueria, que meu irmão tinha uma hamburgueria. Assim que eu finalizar aqui, eu vou pegar, vou almoçar aqui com eles aqui, eu desço pra ele, a gente toma um café da tarde. Eu falei, então tá bom. Quando passou uns 20 minutos, meu irmão me ligou. Falou, meu pai tá com aquela mesma dor da semana passada, tá passando mal. Aí eu falei, meu, faz o seguinte, vamos correr pro São Camilo, cara. Aí nisso ele indo, eu já saí de casa, esperei no São Camilo. Aí meu irmão chegou com ele, né? Aí tinha um cara em cima do meu pai massageando. Eu falei, pô, o que tá acontecendo? Ele falou, não, o pai tá mal, meu. Aí eu fui lá no carro, peguei ele, só que ele tava conversando. Aí eu peguei e falei, ei, pai, como tá? Ele falou, meu, eu tô com muita dor nas costas aqui e tal. Eu falei, não, vai passar. Aí eu coloquei ele lá na maca e fui abrir a ficha. Aí fui abrir a ficha dele e tal. Aí abri a ficha. Aí o médico levou, aí passou uma hora, meia hora, uma hora e meia, 2 horas. Aí quando foi 2 horas, o segurança chamou a gente. Falou assim, pô, vocês podem ficar aqui um minutinho aqui? Tá com seu irmão e tá, fiquei aqui. Aí eu fiquei lá, aí passou mais uns 15 minutinhos, os médicos, ó, você pode vir aqui no fundo rapidinho? Aí a gente chegou lá no fundo, aí o médico, ó, seu pai chegou aqui num quadro, tal. Aí eu olhei e falei, meu pai morreu? Aí ela falou, pô, perdemos ele. Putz, na hora que falou. Nossa, Aí foi, aí já era. Foi rápido, Rápido, então, né? né? Faz quanto tempo? Faz 2 anos. Ai, Nossa, é recente. Mas mas a gente tem que acreditar, assim, nos planos de Deus, né? É. Deus sabe o que Sim. faz, até Ela- pra gente se conformar, né? Eu também tive uma perda recente da minha sogra, da mãe do meu marido. sim. E, assim, foi difícil também. Assim, tá sendo difícil, né? Então, eu vejo lá o que ele passa, né? E foi também, assim, foi bem rápido, né, amiga? Foi, foi 24 horas, uma 24 pneumonia horas. matou ela. Foi. E aí, esses sinais tem, assim, né? A gente, tipo, tava num sábado, todo mundo junto, comemorando o aniversário dela, na terça ela faleceu. É, E aí hoje a gente tenta, não, Deus sabe o que faz, ela tá no lugar melhor, pra gente se conformar, né? acho que o que eu busquei muito, primeiro foi a gente, geralmente, quando acontece qualquer situação, principalmente que a gente visa como uma tragédia, a gente às vezes traz só a parte humana de tentar, né? Então eu me apeguei muito na parte espiritual, na oração, pedi pra Deus
aqueles primeiros dias, aquele sentimento ruim, aquele vazio, para que se ele fosse uma vontade de Deus mesmo que, né, me trouxesse essa tranquilidade. E as coisas foram se encaixando. Hoje a gente fala, né, bem lógico que quando a gente lembra do momento do acontecido, de como foi, né, a série, o evento, acaba que ainda mexe um pouco com essa situação. Recente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico tranquilo porque sei que está num bom lugar, sei que em vida, tudo que eu pude fazer pelo meu pai, a gente fez, né? Eu sempre o amei, a gente sempre viveu diversos momentos juntos, então isso me traz o conforto. E principalmente também que, de repente, dentro da minha vontade, ele poderia ter ficado na Terra, mas, de repente, ele também poderia, de repente, ficar com uma sequela, ficar acamado, ficar com uma outra situação que, de repente, nos traria até mais sofrimento. Então, eu acredito muito no plano de Deus, acho que a gente tem que entender a vontade de Deus nesse momento, saber dos aprendizados que nos traz também dentro daquele momento. E hoje eu sigo sempre com ele me fortalecendo. Eu não falo do meu pai, sinto a saudade, gente, né? Claro que fica emotivo, mas sempre como uma força. Vejo meu pai realmente como uma força para nos dar condução em toda essa jornada aí e ser feliz, né? Acho que é o que ele sempre pregou e quis. Sim, acho que o luto você vai cada dia ali aprendendo como lidar. Sim. Nunca vai passar, assim, mas você vai aprendendo, né, a dor, né, do dia a dia. A gente sempre se emociona aqui nesse momento com as pessoas, né, de trazer as fotos. A gente tem que se segurar aqui, porque muitas vezes a gente... Tem mesmo. a gente sai chorando sempre de trazer essas fotos, mas a gente gosta de trazer no podcast, porque eu acho que, né, porque a gente sempre vai falar sobre a profissão, ali, o dia a dia, mas, né, quem é a gente, assim, né? Sim. Quem são as pessoas por trás, né, que formou a gente. Então, por isso que a gente sempre gosta de trazer essas fotos. Eu sempre falo com a esposa ou o marido pra poder ajudar. Porque muitas vezes a gente olha lá no Instagram, tá, tem umas fotos, mas eu acho que a outra pessoa vai saber, né, as fotos que são mais marcantes, né, ali pra pessoa. Eu tenho muito eu acabo que dentro do Instagram, eu tenho muito costume de preservar a minha família. Por a gente estar dentro da função pública, a gente sabe que existe muitas pessoas que nos amam e que nos desejam bem, mas existe aquelas pessoas que você nada faz e mesmo assim ela deseja o mal, ela deseja, né? E a gente sabe que existe um mundo espiritual aí, não é só a questão da... Então acaba que eu não canalizo muita coisa dentro da mídia social, da minha família, dos meus filhos, até por preservação, né? Da questão de hoje estar dentro de uma imagem pública aí, por não saber o limite das pessoas, né? Então a gente acaba que... Claro, sempre... E aí a última foto sua com... essa daí foi a caminhada. Esse ano eu vou novamente, né? Aparecida, né? Aparecida, isso. Eu tinha uma promessa, né? A ser cumprida aí, e aí eu fui caminhando até Aparecida. Esse ano, novamente, tem uma outra promessa do nosso irmão Raildo aí, que passou por uma grande atribulação, né? Ele teve um problema também cardíaco, teve que fazer uma cirurgia, ficou praticamente, né, entre a vida e a morte ali, e a gente, como é uma pessoa muito próxima, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, eu também fiz uma promessa, graças a Deus hoje ele está recuperado, está com a sua saúde restabelecida, e a gente vai nessa caminhada aí, o propósito que a gente tem é a fé, né, acho que cada pessoa respeita todas as religiões, eu acabo que sou devoto de Nossa Senhora de Aparecida por algumas situações pessoais, mas respeito todas as religiões, falo que sou meio que ecumênico, né, porque eu vou na igreja evangélica, daqui a pouco estou dentro da igreja católica, daqui a pouco tem alguém que faz parte da questão do espírita e a gente também ouve, eu acho que onde seja propagado o bem a gente tem que estar próximo, e aí foi uma caminhada muito importante, uma caminhada de aprendizado, às vezes as pessoas colocam, caminhada com a Aparecida é ir até a Aparecida, não, é o que se tem durante o trecho. As histórias, realmente a superação de diversas pessoas, né? Ali você realmente vê o valor e o tamanho da fé, né? A gente, dentro dessa caminhada, cruzamos com um casal que estava com 2 crianças, que já estavam com 6 anos, e essas crianças, quando nasceram, já foram desenganadas. E o pai colocou dentro de um propósito que todo ano, se os filhos conseguissem se manter vivo, ele ia fazer a caminhada até a Aparecida. Então, todo ano, tá lá o casal empurrando o carrinho rumo à Aparecida, e é isso que nos faz dar valor à fé. Demora quanto tempo daqui andando? Essa caminhada foram 7 dias. Mas aí você vai lá em outubro. Em outubro, isso. A gente sai daqui, costuma sair daqui dia 5, dia 4, e segue lá, o nosso desejo é chegar dia 12 lá. Que legal. Legal. Amanhã. Gosto Muito bacana. Gosto muito de ir na Aparecida.
Gostoso. E aí é o Instituto, né, que a gente carrega com muito carinho, com muito respeito, porque é uma marca muito importante aí, que vem fazendo grandes transformações na vida das pessoas, né? A gente tem muito orgulho de carregar essa bandeira e poder representar aí realmente algo em prol da vida das pessoas e poder mudar essa questão da visão das pessoas perante ao poder público, né? Acho que essa é a nossa maior luta, né? Principalmente por sabermos de todas as complexidades da periferia, de todas as necessidades, de todo o sofrimento. Então a gente sempre se posicionou frente ao sistema e hoje que a gente tem a oportunidade de estar dentro, a gente tem que fazer a nossa parte e mudar aquilo que a gente via como errado, né? Então, uma imagem muito forte aí, é uma bandeira que eu carrego com muito orgulho e aí retrato da fé também, que inabalável aí, sempre alinhado com Nossa Senhora Aparecida e com Deus. Você é consagrado a Nossa Senhora? Não. Não? Não. Legal. Eu consagrei meu bebezinho quando ele nasceu. No batismo, né? Sim, eu sim. consagrei a Nossa Senhora também. Vamos lá, pra gente encerrar aqui. Se você pudesse voltar no seu eu de 10 anos atrás, o que você falaria? O que você diria pra ele? A gente tem umas perguntas profundas, né? Vai uma reflexão, né? Putz, eu acho que eu falaria, pô, parabéns, cara, você conseguiu, porque eu acho que não esperaria viver tudo que vivo hoje, né? A forma como é, né? Se a gente colocar 10 anos atrás, eu vivia numa situação totalmente adversa, nunca imaginaria que realmente teria uma função de expressão, assim, e relevância, eu digo, de trazer impacto na vida das pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito oculta, muito reservado ali em algumas situações, e essa mudança toda que acontece, a gente vê o eu que era realmente uma questão do destino, e acho que eu parabenizo, assim, pela jornada, por poder ter enfrentado as dificuldades e nem em um momento ali me perder da questão que é justa, né? De nunca me perder nesses caminhos, de poder sempre manter o propósito firme, independente da situação que a gente estivesse passando, de ser uma pessoa justa. Eu acho que eu me parabenizaria por conseguir me manter firme, mesmo diante dos momentos de turbulência, de dificuldade ali. E espero que daqui 10 anos eu possa continuar me parabenizando e sendo uma pessoa justa. Acho que é o principal. Acho que mais uma questão que eu trago ali, que me trouxe de aprendizado da morte do meu pai, é que dessa vida a gente leva aquilo que a gente deixa dentro das pessoas, né? Que são as coisas boas, né? Os bons atos, em você poder... Não é o bem material, acho que não são as questões materiais que fazem com que a gente seja grande nessa vida, são realmente aquilo que a gente pode realizar dentro das pessoas, né? Então acho que eu quero continuar com esse propósito de realmente trazer orgulho às pessoas, de as pessoas verem a gente realmente como um espelho ali de positividade, de realmente situações de transformação. Então é isso que eu peço a Deus aí, que eu espero ao meu eu nos próximos 10 anos aí, que possa estar nesse mesmo formato e que possa também vir aqui com o podcast se mantendo, vocês com diversas entrevistas aí também e falar, pô, a gente continua nessa jornada aí muito feliz. Sim, muito legal essa história. A gente aprende, cada história que a gente aprende bastante, se emociona. Fico muito feliz por você ter topado esse papo. Passa rápido, né? A gente viu uma hora boa. Né? A gente tem várias perguntas e é isso, mas você tem um recado pra dar pro pessoal, pra você olhar pra aquela câmera, você deixar um recado aí. Sim. A gente vai deixar seu @. Isso, não fazem muito pedidos não, tô brincando. Primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu acho que a gente quando começou aqui eu tava meio tenso, né, meio ansioso, mas vocês me deixaram muito à vontade aqui e realmente me trouxeram reflexões que há muito tempo eu não parava para realmente refletir, para poder pensar. Então agradeço a vocês aí pelo convite. E o que eu deixo aí de recado a todos faça o bem, seja justo, que você nunca vai se arrepender sobre isso. E é isso. E pratique atividade física também, que é muito importante. Né? É isso, eu agradeço a vocês. Fazer cross, né? Fazer cross. Cross é bom. É muito importante. E quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, @salveperiférico_oficial, @DiegoBoyzN. Pode entrar lá que vocês vão acompanhar um pouco da nossa rotina. Certo? Sim. Muito obrigada mais uma vez. E a gente deseja aí que esse trabalho continue, que evolua, que ajude aí. E muita boa sorte para você e para sua família. E obrigada aí pelo bate-papo. Sim, obrigada.
Esse ano talvez eu vou tentar ir na ação de final de ano, eu vi. Tem uma ação Legal. muito bacana, se vocês quiserem acompanhar também, agora no dia 12 de outubro, é o Dia das Crianças, né? Geralmente eu faço um final de semana após o dia 12 de outubro, eu faço uma grande ação social aqui na Vila Albertina também, onde a gente distribui lanche, a gente coloca diversos brinquedos na rua também. É um dia de atividade bem bacana, se vocês puderem fazer uma cobertura lá, ver esse trabalho de perto, acho muito bacana. Se quiser, de repente, ter uma tenda lá ao vivo, podcast aí, o Ai, pessoal... que legal. Né? Deve ser bem bacana. Super Tá top. bom, pode. Tem um convite aí, a gente consegue preparar a estrutura, tem que chamar os meninos aí do vídeo. Viu, Vinícius? Tem Né? compromisso. Ó, E aí tem a gente- compromisso. Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer bem bacana. E acho que é bacana também, de repente, até com quem participa dessas ações aí, de repente, um alvivaço aí, cheio de Com Que certeza. legal. interação. Certo? Legal, ainda trouxe ideias pra gente. É, ó. essas ideias. É isso, pessoal. Muito obrigada, Obrigada, e até a pessoal. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.